camera, please. Roll camera. Oi, pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal aqui da Talk. Hoje a gente vai falar de uma música que todo mundo gosta. Não conheço ninguém que não gosta dessa música e não conheço ninguém que não gosta desse artista também, que é o Bruno Mars, ou Bruninho, né? Então ele fez uma participação no festival The Town, então há 2 semanas. Foi um sucesso inacreditável e as maiores músicas dele foram cantadas nesse show. E a gente viu aí o pessoal cantando e ficando meio confuso com a letra, não sabia cantar direito. Não sabia acompanhar o ritmo, não lembrava como era a letra, ou então não estava entendendo o que estava dizendo na letra, mas ficou com vontade de entender. Então, se você teve essa sensação, estava vendo o show às vezes pela TV, ou mesmo lá no festival, e ficou com essa impressão de, poxa, queria saber exatamente o que ele está falando nessa letra, porque deve ser linda. Pois é uma letra bem bonita mesmo. E além do Bruno Mars ter feito esse show incrível, lindo, né, no Brasil, a gente também tem uma outra fofoquinha para falar sobre essa música. Essa música de hoje, ela tem uma ligação com a música Flowers, da Miley Cyrus, que a gente fez há um tempo aqui no canal. Se você ainda não viu essa música da Miley Cyrus, vai lá, a gente vai deixar aqui o card para vocês clicarem e assistirem, porque a Miley Cyrus fez como se fosse uma paródia dessa música do Bruno Mars, né? Não paródia no sentido de comédia, etc., mas ela pegou essa letra de música e ela modificou fazendo de um jeito dela, falando, né, de toda a transformação que ela teve na vida dela depois, e principalmente depois da separação com o marido. E essa letra do Bruno Mars, vocês vão perceber que tem coisas em comum. Parece que ela pega, né, a letra e modifica um pouco, né? Não tô falando que ela plagiou nem nada, assim, ela se baseou um pouco nessa letra do Bruno Mars, e tem algumas referências. Se a gente começar a reparar, mesmo se a gente pegar os detalhes, você percebe que tem aí uma referência ou outra. Para mim, é uma referência bem forte, tá? Não sei o que vocês acham. Deixem aí nos comentários se vocês acharam alguma indireta ou não. Obviamente não para o Bruno Mars, né? Mas parece que para o relacionamento dela anterior. Não sei. Então é isso, pessoal. Vocês vão ver vários momentos em que tem. Essa letra me lembra alguma coisa, provavelmente é da Miley Cyrus, tá? Então é isso. Se você ainda não assistiu a música da Miley Cyrus, vai lá, assista. Esse vídeo tá bem legal, o pessoal gostou muito. E essa música do Bruno Mars de hoje também, ela é bem popular, vocês vão lembrar, com certeza vocês já ouviram. Mas às vezes a gente ouve e não presta atenção na letra. Então o que eu vou pedir para você, lembra, toda vez que a gente tem aula de música aqui no canal, eu peço para você ir lá, assistir o clipe, ou o clipe com a letra, ou simplesmente o clipe mesmo, prestar atenção na letra, tentar pegar algumas palavras, perceber o que ele está falando, porque isso ajuda muito. É um pre-listening que ajuda muito na hora que a gente vai estudar a letra, né, ver todos os fatores, a gente já sabe mais ou menos do que está sendo falado, então a nossa expectativa está um pouco mais alinhada com a temática da música. Tudo bem? Se você ainda não curtiu esse vídeo, então deixa aqui seu like, isso ajuda muito o nosso canal. Se inscreva também aqui no canal do YouTube e siga a gente lá no Instagram, porque a gente está sempre com muitas dicas de inglês. Se você está estudando, esse é um canal bem legal para você aprender sempre, todo dia. Então vamos lá. When I was your man. When I was your man. Quando eu era o seu homem. Quando eu era o seu cara, quando eu era o seu parceiro, né? Essa é a ideia. Então, when, aqui a gente tem o when de quando. And I was, então was é o era. A gente sabe que é o to be no passado. When I was your man, quando eu era o seu homem, né? Quando eu era o seu parceiro. Beleza. Então aqui ele começa, esse aqui é o nome da letra, da música já. Então, eu vou colocar aqui uma corzinha. E aqui ele começa, same bed, but it feels just a little bit bigger now. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Same bed, então, a mesma cama. But it feels just a little bigger now. O same, a gente já viu essa palavrinha aqui, então vocês percebem como as coisas são bem repetitivas às vezes, né? Então, mesma, ou mesmo, mesma cama. But it feels just a little bit. O que é esse a little bit? Esse a little bit, ele é um enfatizador, né? Um intensificador que a gente tem na língua inglesa, mas é sempre para menos. Então, a little bit, um pouquinho. É uma expressão inteira, tá? Um pouquinho. Então, é a mesma cama, mas it feels like. Tem a sensação, dá a sensação de, parece, tá? Essa ideia de impressão, essa expressão é bem usada. Então, é a mesma cama, mas parece um pouquinho maior agora. Esse bigger, ele está vindo como um comparativo. Na língua inglesa, a gente tem forma de fazer um comparativo. E aqui a gente tem a palavra big. E a gente vai colocar o ER para ficar maior. Então, o big é grande. Quando eu coloco bigger, aqui a gente viu que dobrou, né? O G.
Porque a gente tem na palavra big uma consoante, vogal e consoante. E quando isso acontece no inglês, o adjetivo ele ganha mais uma consoante, que é a última, ela se repete. Então, o bigger, maior. Então, o big é grande, bigger, maior. Então, ele está dizendo que a cama está maior agora. Então, a gente já percebe aqui que provavelmente, né, a parceira não está mais com ele. Our song on the radio, but it don't sound the same. Our song on the radio, but it don't sound the same. De novo, ele usou the same, o mesmo. Então, olha só, rimou. Nossa música no rádio. Então, vamos lembrar aqui, our. Então, repitam comigo, our. Nossa, ou nosso. On the radio. Então, nossa música no rádio. Sempre que a gente falar de tecnologia, é muito comum que a gente use a preposição on. On TV, on the radio, on the phone, on the internet. Tá? Então, é bem comum a preposição on para essas questões de... Para isso, de comunicação, de entretenimento, é bem comum o on. Então, nossa música no rádio, but it don't sound the same. Vocês conseguem perceber um errinho aqui? Reparem. It don't sound the same. Érica, mas peraí, eu aprendi lá na aula do presente, né? Que a gente não pode falar it don't. Então, não existe. É verdade, não existe. Mas por que o Bruno Mars fez isso? Em outras letras que a gente observa, ele também faz isso, tá? Ele comete esse erro. É um erro porque ele não sabe? Não, é estilo, é estilístico. Então, quando você erra numa conversa, quando você erra num e-mail ou numa reunião com clientes, etc., é erro mesmo. Ele não vai olhar para você e falar, é estilo do cara errar. Não, então a gente tem que evitar, porque o ideal é que ele dissesse it doesn't. It does, mais o not, né? Vai virar o it doesn't, tá? Então, a gramática correta é it doesn't. Então, it doesn't sound the same. Aqui ele está falando de novo de impressão, não soa igual a música no rádio. Nossa música no rádio, ela já não soa igual. Ela não parece a mesma coisa para mim. Então, aqui a gente tem de novo, então, it feels e o it sounds. Aqui eles estão sendo usados de uma forma bem parecida, que é o parece, dá a sensação, a impressão dele. Perfeito. Então, percebe já aqui que tem um casal que se distanciou, né? Que se separou. Então, vamos aqui para o próximo. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. E aqui ele vem para a segunda parte. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Quando nossos amigos falam sobre você, aqui eu tenho o talk, que é o falar. Sobre você, o about é o sobre. Se eu estiver conversando com alguém, eu vou falar talk to someone. Né? Então, aqui, falar com. Quando é falar sobre, talk about. All it does is just. Então, all it does is just. Fica como uma expressão aqui, é uma construção, é simplesmente, apenas, somente, tear me down. O que é esse tear something, né? Ou someone, aqui ele está usando para si, né? Isso acontece com ele. É uma expressão de destroy. É mesmo que destruir alguma coisa. Então, quando nossos amigos falam sobre você, isso só simplesmente me destrói. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. Esse 'cause, a gente viu que é o 'cause, é o because reduzido. Então, because. Ele vai ser o 'cause dessa forma. Ou às vezes eles escrevem até assim, ó. Desse jeito. Já vi bastante, né? Então, because. Por quê? Meu coração se parte a little. Esse a little também é um intensificador, né? Um pouco, que ele dá para menos, né? My heart breaks a little, um pouco, when I hear your name. E aqui a gente tem a palavra hear, ouvir. Vamos prestar atenção, então, aqui que tem uma diferençazinha, né? Do hear para o listen. O listen é ouvir também, mas eles têm uma diferença. Então, o hear é um ouvir sem prestar atenção, que é o que está acontecendo aqui. Então, não é um ouvir intencional, é um ouvir sem intenção, né? Então, você não está ali focando, ouvindo uma música, ouvindo alguém falar com você, não. Então, é alguém que fala alguma coisa que você não está esperando, ou ouvir um barulho, aí você vai usar o hear. E o listen, a gente vai ouvir para coisas que presumem uma atenção, uma conversa, né? Então, listen to your mom, ouça sua mãe, listen to me, ouça o que eu estou falando. Então, o listen, ele presume uma atenção e uma intencionalidade ali no ouvir. E o hear já não.
E aí ele tá falando, então, que o coração dele se parte quando ele ouve o nome dela. Ele repete, né? It all just sounds like. It all just sounds like. E aí ele começa, né? It all just sounds like. Então, isso tudo parece. Lembra do sounds like, né? Então, sounds like também essa ideia de parecer, dá a impressão. E aí ele começa, ele vai para o refrão. Too young, too dumb to realize. Too young, too dumb to realize. Vamos lá. Too young. Esse too, ele tá aqui também para dar uma ideia de intensidade. Dessa vez, né, como vocês podem ver, a gente já viu lá o a little bit, a little, e aqui o too. O too, quando eu digo que algo é too, é demais, em excesso. Então, jovem demais, burro demais, é esse dumb, tá? Ele é ofensivo, mas as pessoas acabam usando para si mesmas às vezes. Então, por exemplo, sei lá, eu joguei a bolacha no lixo e fiquei com o pacote na mão. Wow, I'm so dumb. A gente fala isso, né? Ai, que burro, esqueci disso. Nossa, que burro, esqueci daquela coisa. Às vezes a gente fala, mas óbvio a gente não vai chamar alguém de dumb, porque o dumb é burro, ofensivo, tá? Então, ele está falando aqui que jovem demais, too young. Então, a gente lembra também da música da Miley Cyrus anterior, que a gente fez aqui no canal, que é o I used to be young. Então, ela dizia que costumava ser jovem. Aqui é a mesma palavra, young. Too dumb to realize. E o realize, ele é um falso cognato, ele parece o realizar, mas ele está sendo usado aqui como realize, perceber. Então, ele está dizendo que era muito jovem, muito burro para perceber That I should have bought you flowers. muitas vezes os alunos vêm me perguntar, Érica, eu quero fazer a conexão, quero falar que é alguma coisa. E eu não sei como, a minha frase fica solta, ela fica toda picada. O that é que tem que ser usado. Então, que. Vamos sempre lembrar disso, né? O that, normalmente, é o que é usado para que. Então, que. Então, muito jovem, muito burro para perceber que I should have bought you flowers. I should have, should have. Esse aqui é uma contração, que a gente tem o should, deveria. E aí, essa contração está me contraindo o have. O have estaria aqui no meio. E o bought. Então, o que quer dizer tudo isso aqui? Tudo isso aqui vai virar uma estrutura só. I should have bought you flowers. Então, deveria ter comprado. Deveria ter comprado. Isso aqui vai mostrar para a gente um regret. Ele vai mostrar para a gente um arrependimento. É uma estrutura bem particular da língua inglesa, né? Essa ideia de regret. A gente também tem no português, então a gente consegue traduzir ao pé da letra, isso a gente consegue entender, mas é uma estrutura que a gente ainda não viu aqui no canal, por exemplo, porque ela é um pouquinho mais intermediária, né? I should have bought you flowers. Então, a gente pode colocar, né? Buy me a coffee, compra um café para mim. Buy me some flowers, compra flores para mim. Então, esse buy me é pagar, comprar para mim. Então, ele está dizendo que ele deveria ter comprado flores para ela. And held your hand. And held your hand. Hold your hand é segurado sua mão. Então, esse held é o passado do hold. Então, vamos lá. Hold, segurar. Hold hands é dar a mão, né? Ficar de mão dada. E o passado dele é o held, segurado. Então, aqui você pode ver que tem um arrependimento, né? E provavelmente ele não estava ali do lado dela quando ele deveria estar, e ele está percebendo agora essa perda. Should have gave you all my hours. Should have gave you all my hours. Should have gave you. Então, de novo, should have. Esse should have é, de novo, should have gave you. Deveria ter te dado. Então, olha de novo o arrependimento. Should have gave. Aqui, ele também está cometendo um erro gramatical, tá? O ideal é que a gente usasse, quando a gente fala de arrependimento, esse verbo bought, o bought está ok, mas o give deveria ser given, porque é a terceira coluna, né? Então, se você está lembrando aí, a gente tem 3 colunas na língua inglesa, né? Dos tempos verbais. Então, tem o verbo na forma básica, o passado, que a gente já viu aqui no canal também. E tem a terceira coluna, que a gente ainda não viu. E essa terceira coluna é que vai me mudar essa ideia de deveria ter feito, deveria ter falado, deveria ter esquecido. Então, aqui também tem mais um erro. É erro, realmente, o Bruno Mars não sabe. Não, ele sabe, com certeza ele sabe, mas é uma questão estilística, tá? When I had the chance. Então, eu deveria ter te dado all my hours when I had the chance. Então, eu deveria ter te dado all my hours, deveria ter te dado o meu tempo todo when I had the chance, quando eu tive a chance. Good here? Então, tudo bem aqui por enquanto? Vamos para a próxima parte.
Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Take you to every party. Então, te levar para todas as festas. Então, o take. E é daqueles verbos que a gente adora, né? Que ele tem lá 2 páginas, quando era dicionário físico que a gente usava mais, 2 páginas de significado. Take, levar. Então, pode ser levar alguém a algum lugar, é possível. Ou take, somente levar, pegar um transporte, take the train, take the money, né? Então, pega o dinheiro, pega o trem. Então, take é esse pegar também. Aqui no caso, ele está dizendo que poderia ter levado ela para toda a festa, to every party, because all you wanted to do was dance. Aqui também é uma estrutura que é um pouquinho mais invertida, né? Então, ela tá uma estrutura indireta aqui, que tudo o que você queria fazer era dançar. Ou seja, você só queria dançar. Era isso. Então, talvez aí fosse um motivo de briga, né, entre eles. Eu devia ter te levado para todas as festas, porque o que você queria fazer era dançar. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Now my baby's dancing. Então, agora o meu docinho de coco, né? My baby is dancing. Então, o meu chuchuzinho está dançando, né? Então, o amor da vida dele, o amor dele está dançando. But she's dancing with another man. Mas ela está dançando. Então, aqui a gente está usando present continuous. She is dancing. E aí, ela está dançando. O present continuous ainda apresenta bem... Ele traz, às vezes, dúvida para os alunos, mas a gente vai lembrar que a gente está usando to be, mais o meu verbo principal, que aqui no caso é o dance, e aí eu coloco o ing. Isso aqui vai virar o quê? Dançando, falando, comendo, estou falando, tá vendo? Então, o ing sempre vai me dar essa ideia. E aqui, with, com, another man. Another man, um outro homem. Então, aqui a gente já sabe que o another, an, other, então esse other, ele não tem o som de O, ele é um A, tá aqui atrás, ó, other, other, então o and mais o other vai virar another, que é o nosso um outro. Então ele tá dançando agora, mas com outra pessoa, já não tá mais com ele. My pride, my ego, my needs and my selfish ways. Ele continua, my pride, my ego, my needs and my selfish ways. Então, my pride, meu orgulho, meu ego, my ego, então, pride, orgulho. Ego, similar to Portuguese, né? Que é igual a gente fala no português mesmo. My needs. O need, a gente já sabe o need como um verbo. Ele é o verbo precisar. Mas ele também pode ser, se eu estou aqui no plural, olha só, né? Ele está aqui jogando. E aqui eu sei que é um plural, porque eu tenho um my, né? Eu tenho uma ideia de posse. My needs, necessidades. Então, ele está querendo dizer o quê? Meu ego, meu orgulho, meu ego, minhas necessidades. My selfish ways. E aí o selfish está aqui como egoísta. E o way é um jeito, tá? O seu jeito egoísta. Caused a good, strong woman like you to walk out my life. Caused a good, strong woman like you to walk out my life. Então, ele está dizendo o seguinte. Caused, então, causou, né? Provocou a good, strong woman, uma mulher forte, boa, like you, como você, to walk out my life. Walk out é sair, se retirar da vida dele. Então, está dizendo que foi culpa dele, né? O jeito dele de ego, essas necessidades, esse orgulho que fez com que ela saísse da vida dele. Now I'll never get to clean up the mess I made. Now I'll never get to clean up the mess I made. To clean, limpar. Aqui ele está com o clean up, mas acaba sendo a mesma coisa, tá? Às vezes é uma preposição como up, ele não muda muito o sentido do verbo, isso acontece, e aqui é um caso. Então, I'll never get to clean up the mess I made. Mess é uma bagunça, e ele fala never get to. Get pode também ser, né? Eu olhei daqueles verbos junto com o take, é um dos verbos que mais causa aí conflito, porque até a gente se apegar, até a gente lembrar de todas as possibilidades de sentido, às vezes a gente fica confuso. Mas o get, uma das possibilidades é o conseguir. Então, ele está dizendo que eu nunca vou conseguir limpar a sujeira, né? A bagunça que eu fiz. Então, aqui também uma expressão, fazer uma bagunça, make a mess. Fazer uma bagunça, bagunçar.
and that haunts me every time I close my eyes. And it haunts me every time I close my eyes. What is to haunt? It haunts me. Haunt, me perseguir, me assombrar, tá? No sentido de assombrar, quando você tem uma assombração. A gente sempre tem aquelas histórias, né, com haunted mansion, uma casa, uma mansão mal assombrada. Então é o assombrar. Ele está dizendo que essa memória, né, do que ele fez, esse jeito dele, egoísta, etc., fizeram ela se afastar, e isso, ele nunca vai conseguir limpar essa besteira que ele fez, toda essa bagunça, e isso só assombra toda vez que ele fecha os olhos. Pois é, Bruninho, difícil, né? Difícil te ajudar. Aqui agora, ele volta para o refrão, então continua a mesma coisa que a gente já viu, então não tem por que a gente repassar por isso. Although it hurts. Although it hurts. Embora, although, legal essa palavrinha, olha só a pronúncia, although, though, né? Tem esse TH que vai ser o although. Então, although, embora, it hurts. O hurt é o machucar, machucar ou doer. I'll be the first to say that I was wrong. I'll be the first to say that I was wrong. I'll be the first. Então, eu serei o primeiro a dizer que eu estava errado. Então, embora doa, né? Eu vou ser o primeiro a dizer que eu estava errado. I was wrong. Eu estava errado. Pois é, né? Difícil. Aí é que ele volta. Oh, I know I'm probably much too late. Oh, I know I'm probably much too late. De novo, mais intensificação aqui, olha. Much too late. Eu tô atrasado demais. É tarde demais. I know. A gente conhece, né? Sabe desse verbo que ele é o conhecer ou saber. Então ele está dizendo, eu sei que provavelmente é tarde demais. To try and apologize for my mistakes. To try and apologize for my mistakes. Então, para tentar e me desculpar pelos meus erros. O apologize. Então, to try é o verbo tentar. Já vimos ele aqui várias vezes também. Apologize. Então, repitam comigo, essa palavrinha, ela é bem chatinha, ó. Apologize. Desculpar-me. For my mistakes. Mistakes, erros. Então, não confundam, o wrong é o errado e o mistake é o erro, tá? Então, são duas palavras diferentes. But I just want you to know. But I just want you to know. Mas eu só quero que você saiba, essa aqui é uma expressão, I want you to, e aqui tem que ter um verbo que vai dar essa expressão, quero que você. Então, a gente pode usar isso aqui para várias coisas. Quero que você me ajude com isso, quero que você passe no mercado, quero que você... A gente usa bastante. I want you to. Pode usar, e aí coloca o verbo, né, do que você quer que a pessoa faça aqui. I hope he buys you flowers. E aqui ele volta, né, o cão arrependido falando assim, ó. I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand. I hope he holds your hand. I hope, eu espero, né, eu tenho a esperança. Então, não é o esperar de wait. Vamos lembrar, então, que aqui tem o wait, que é o esperar de aguardar. E eu tenho o hope, de esperar, de esperança, ter esperança, tá? Então, eu espero que ter expectativa. Vou colocar isso aqui porque às vezes o pessoal confunde por causa do tradutor, né? Joga ali no tradutor, esperar, wait. Não, então, eu espero que ele te compre flores, eu espero que ele segure sua mão, né? Ande de mão dada com você. Give you all his hours when he has the chance. Give you all his hours when he has the chance. Então, dê todas as horas que ele tenha quando ele tiver a chance. Então, olha aqui. Ele está falando, então ele está falando, olha, se eu pudesse eu teria feito. Como eu não fiz, né, espero que pelo menos esse novo parceiro faça isso por você. É isso que ele está querendo dizer aqui. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Take you to every party. Te leve para todas as festas, que é o que ele deveria ter feito. 'Cause I remember how much you loved to dance. Porque eu lembro, esse remember é o lembrar, quanto você amava dançar. Então, esse remember, aqui, remember, lembrar, e o how much. A gente usa muito how much em perguntas, né? How much is this? How much is this? Or how much is it? E aí, o pessoal fica achando que a gente pode só usar em pergunta. Não necessariamente. O how much aqui, ele pode ser usado em pergunta, quanto é, né? Mas não só. Então, o how much aqui ele está usando, por exemplo, no meio da frase. Quanto você amava dançar.
How much? Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Fazer todas as coisas que eu deveria ter feito quando eu era o seu homem. Então, quando eu era o seu cara, né? Talvez. Então, should. Aqui de novo eu tenho should have done. Deveria ter feito. Percebe que a terceira coluna está sendo usada? Então, aqui, se a gente for lembrar, né? É o do, did e o done. A pronúncia aqui comigo, ó. Done é a terceira coluna. Então, sempre que a gente for falar de arrependimento, usar essa estrutura, é a terceira coluna, não o jeito que ele tinha feito lá na letra. Foi uma questão de estilo. Do all the things. Fazer todas as coisas que eu deveria ter feito. Então, legal essa letra, né? Então, como a gente pode perceber, resumindo, ele fala que deveria ter dado mais atenção, ele deveria ter ouvido o que ela gosta de fazer, respeitado, talvez ali assumido melhor o compromisso que ele tinha com ela, né? A relação que eles tinham, porque essa ideia de deveria ter te dado a mão, deveria ter andado de mão dada com você, te levado para dançar, e agora ela já não está mais com ele mostra isso falando da cama vazia, que a cama está um pouquinho maior, e que provavelmente ele também não consegue mais ouvir, quando falam dela, ele não consegue ouvir o nome dela, isso mexe com ele não superou, e ele queria pedir desculpas, mas é tarde demais, pela toda a bagunça que ele fez, pelos erros que ele cometeu, e ele sabe que ela está com outra pessoa, e essa outra pessoa provavelmente, né, tomara, ele fala assim, I hope, tomara que ele tenha esteja te levando para dançar, te compre flores, tudo que eu não fiz. Legal, então gostaram? Perceberam bastante conexão com a letra da Miley Cyrus? Porque ela fala, eu posso me levar para dançar, eu posso me comprar flores. Então tem uma conexão bem direta aqui nessa música da Miley Cyrus. Se vocês não ouviram ou se ouviram, vai sempre perceber essa conexão, ouçam de novo. É legal perceber esse vocabulário se repetindo, isso ajuda também a gente a memorizar. Se você curtiu esse vídeo, então deixa aqui seu like. Se você gosta dessa música, deixa aqui seu comentário também. Percebeu essa conexão entre as duas músicas? Gostou? Achava que era tão triste assim essa letra, né? Tinha essa impressão de que era triste? Então deixa seu like aqui, segue a gente aqui no nosso canal, também se inscreva e até semana que vem com mais uma aula gratuita para vocês. Tchau, tchau!